alguns tipos de matrizes, né? Conteúdo da página 50 do nosso livro didático, né? Então temos alguns tipos de matriz. A matriz quadrada, que é uma matriz onde a ordem dela, não é? Ou seja, quadrada, então o número de linhas é igual ao número de colunas, por isso que nós chamamos de matriz quadrada, né? Então temos em uma matriz quadrada o que? A diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal são os elementos dessa diagonal aqui, né? O 5 e o 7. E fica melhor. 1, menos 4 e 0, né? A diagonal secundária são os elementos da diagonal, dessa segunda diagonal aqui. A principal é essa primeira, a secundária é essa. Que isso acontece matematicamente falando, né? Quando I é igual ao J do elemento, né? O A, no caso aqui como é matriz B, né? O B e J, né? O I foi igual ao J do meu elemento aqui, né? Então pertence à minha diagonal principal, né? A gente pode até observar aqui com a matriz A, né? Quando é que o I é igual ao J? Quando tá aqui, aqui e aqui. Quando é que ele faz parte da diagonal secundária? Quando o I mais o J der igual ao número de colunas mais uma unidade, ou seja, quanto é I mais J? 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4, né? Meu N, né? Seria 3, né? Que a matriz seria quadrada, né? De ordem 3. 3 por 3, né? Só que quando for matriz quadrada, eu não preciso colocar 3 por 3, ou 2 por 2, 1 por 1, 4 por 4. Só preciso colocar um número, porque isso daqui já fica identificado que a matriz é uma matriz quadrada, né? O número de colunas. Aí coloca só o mesmo número aqui, né? Pode vir também, né? Tipo 3 por 3, 4 por 4, mas não precisa. Aí temos também o que? Matriz triangular. O que é uma matriz triangular? É quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Ou seja, aqui estão acima, aqui estão abaixo, todos nulos, né? Nulos igual a zero, né? Então, isso daqui são exemplos de matriz triangular, né? Aí, quando os elementos nulos estão acima da diagonal principal, são todos acima da diagonal principal, nós chamamos de matriz triangular superior. Se tiver abaixo da diagonal principal, os elementos nulos, chamamos de matriz triangular inferior. Temos também o que? A matriz diagonal, né? E como o próprio nome diz, né? Diagonal por causa da diagonal aqui. Então, só temos elementos aqui diferentes de zero só na diagonal. O resto de todos os elementos são nulos. São exemplos aqui de matrizes. De matriz diagonal, né? Identidade é qual matriz? Matriz identidade é aquela cuja diagonal principal é formada por elementos 1. Então, isso seria a matriz identidade. A diagonal principal é 1 e os outros elementos são zeros. Matriz nula. Matriz nula seria a matriz de qualquer ordem, né? Não precisa ser quadrada. Digamos, essa matriz de ordem 2 por 4, onde todos os elementos são zeros. Faltou uma coisa aqui.
Então esse diagrama aqui mostra o quê? Que a matriz identidade está dentro da matriz, toda matriz identidade é uma matriz diagonal, né? Visto que matriz identidade é assim, né? Então ela vai ser diagonal, né? E toda matriz diagonal é uma matriz triangular, né? Porque para ser triangular, né, teria que estar formar tipo um triângulo aqui só com zeros, né? E que seria uma matriz quadrada, né? Aí já a matriz nula, ela não precisa. Temos a matriz linha, né? Que pelo nome já dá para a pessoa perceber como ela seria, né? É uma matriz que só tem uma linha, né? São exemplos de matriz linha. Matriz coluna é a matriz que só possui uma coluna. Ela não precisa ser quadrada, né? Nem pode ser, né? Quer dizer, poder pode, né? Só que ela só teria um elemento, né? Pronto, matriz coluna, né? Igualdade de matrizes agora. Duas matrizes, só a ordem das duas matrizes forem iguais e seus elementos também forem iguais e nas mesmas posições. Vou dar um exemplo aqui de duas matrizes. Vou dar de uma igual aqui no caderno. Então, uma matriz será igual, vou pegar uma matriz 2 por 2, 1, 2, 3 e 4. Ela só vai ter outra matriz igual se também for 1, 2, 3 e 4. Elas só serão iguais se elas forem, a ordem dessa daqui é de ordem 2, né? 2 por 2. Vou botar só o 2 aqui. Vou botar 2 por outra, também vai ser 2 por 2. Então, elas possuem a mesma ordem, os mesmos elementos e os elementos nas mesmas posições, né? Então, elas só vão ser iguais se isso acontecer. Uma matriz transposta é o que? A matriz transposta é quando a gente faz o que? Os elementos. Eu tenho a matriz A aqui, 5, 7, menos 1, 0, 8 e 2. Então, a transposta de uma matriz é quando a gente transforma os elementos que estão na coluna em linha. Olha, está na primeira coluna, se transformaram na minha primeira linha. Transformaram na minha segunda linha. Então a matriz transposta, a transposta de uma matriz é quando a gente transforma a coluna em linhas. E uma matriz será simétrica quando ela foi igual, uma matriz foi igual à sua transposta, ou seja, essa coluna aqui virar linha, essa virar linha, a segunda coluna virar linha, essa virar linha e elas permanecerem iguais, ou seja, a primeira linha, a primeira coluna aqui é quem? Menos 3, 0 e 5. Vai se transformar em linha. Menos 3, 0 e 5. A segunda coluna aqui, né, é 0, 1 e 6. Vai se transformar em linha. 0, 1 e 6. A terceira coluna é quem? 5, 6 e 3. Vai se transformar em linha. 5, 6 e 3. Observe que a ordem é igual, né? É 3 por 3. E os elementos também são iguais. Menos 3, 0 e 0, 5 e 5, 0 e 0, 1 e 1, 6 e 6, 5 e 5, 6 e 5 e 3 e 3. Então, são rigorosamente iguais. Que aqui tem até um exemplo de uma matriz bem parecida aqui. Que essas matrizes são diferentes. Porque são os mesmos, mas com a ordem diferente. Essa daqui é uma matriz 3 por 2 e essa daqui é uma matriz 2 por 3. Possuem os mesmos elementos, só que a ordem das matrizes é diferente. E aqui temos o que? Outras matrizes diferentes, só com a mesma ordem, só que não possuem os mesmos elementos, né? Se aqui fosse o 4 e o 3 aqui, também não seria igual, porque no lugar desse 5 fosse o 3 e no lugar do 3 fosse o 4, também não seriam iguais, porque a ordem dos elementos está diferente.
Então vamos partir aqui para uma atividade resolvida do nosso livro didático. Determinar os valores de x e y para que a matriz M, né, que é 3, meu A, 1 é 3x mais 10, A, 1, 2, 0, A, 2, 1, 0, A, 2, 2 é 4y menos 9. Seja igual à matriz identidade. Ou seja, se é igual à matriz identidade, a matriz identidade é formada só por elementos 1 na minha diagonal principal e todos os outros são 0. Então, e duas matrizes só vão ser iguais, né? Ele quer saber o valor de x e de y para que essa matriz seja igual. Para serem iguais, esse elemento aqui tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Então a gente resolve o problema, né? 3x mais 10 tem que ser igual a quem? A 1. Aí isso é isolar a variável x, né? 3x e o 10 está positivo, vai passar negativo. Vai ser igual a 1 menos 10. 3x vai ser igual a menos 9, né? 1 menos 10 menos 9. X vai ser igual, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Menos 9 dividido por 3. X vai ser igual a menos 3. O y, calcular aqui o y, né? O y é o meu A22, que é 4y menos 9, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 1. Então, 4y menos 9 igual a 1. O 9 está negativo, vai passar positivo. Então, vai ficar 4y igual a 1 mais 9. Então, 4y vai ser igual a 1 mais 9, 10. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. E y vai ser igual a 10 dividido por 4. Eu posso simplificar essa fração. Em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Então, meus valores são x igual a 3 e y igual a 5 sobre 2. Seriam os valores aí para que essa matriz seja igual à matriz identidade, né?